Shabbat Shalom, Kavirim, Shabbat Shalom a todos amigos, Baruch Hashem, finalmente, vamos agora iniciar o nosso shiur, a nossa aula aprofundada da Parashá dessa semana, da porção da Torá desta semana, que está fervilhante, como todas as outras semanas, mas uma ocasião muito especial, essa Parashá Vaishlar, com um nível de conhecimentos, um nível de informações muito profundos, muito intensos para cada um de nós. Eu quero convidar a todos vocês a abrirem juntamente conosco no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis. Abram juntamente conosco no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 4 em diante. Gênesis, o primeiro livro da Torá, o primeiro livro da sua Bíblia que está na sua casa. Capítulo 32, versículo 4 em diante. Nós temos todo o conteúdo da Parashá Vaishlar. Vaishlar Yaakov Malachim Lefanav El Esav Achiv Artza Sheir, ou aliás, Seir Sideh Edom. Yaakov enviou anjos, malachim, mensageiros celestiais, à sua frente. Jacó enviou mensageiros celestiais, anjos, à sua frente, para seu irmão Esaú, para a terra de Seir, para o local Seir, para os campos de Edom. Baruch Hashem. Vamos à introdução do Humash dessa edição da Torá, dessa edição do livro de Gênesis, dessa edição de Gutnik, conhecido como Gutnik. Vamos começar pelo nome da Parashá. O nome da porção da Torá de hoje é Vaishlar. Vaishlar significa ele enviou, que se refere ao conceito de shilichut, de missão, de enviar, missão. O envio de um emissário ou representante, como nós lemos agora há pouco, aqui em Gênesis capítulo 32, versículo 4, quando Yaakov, Jacó, envia diante de si malachim, mensageiros celestiais, assim como está aqui descrito no texto original da Parashá de hoje. A palavra é malachim, mensageiros celestiais. Em um sentido mais amplo, todos nós somos shalichim, emissários do Todo-Poderoso, El Shaddai. Ele colocou nossas neshamot, os nossos níveis de consciência, mais conhecidos vulgarmente como almas, dentro de nossos corpos, desse receptáculo que nós chamamos de basar, de carne, de corpos, para realizarmos aqui uma missão. Esse é o objetivo, realizarmos aqui no Olam Hazé, no mundo presente, a sua missão, a missão de Hakadosh Baruch Hu, aqui na Terra. Cumprir as mitzvot, cumprir os mandamentos da Torá Sagrada, obviamente, e influenciar positivamente todo o ambiente ao qual nós fomos inseridos, de forma que o mundo físico, esse Olam Asiá, esse mundo das ações, se torne uma morada, uma residência para Deus. Mais especificamente, para que esta shilichut, essa missão, afere o mundo exterior, para que essa missão venha atingir, alcançar o mundo exterior, ela deve se dividir em duas fases. Quando o eleito, a eleita, a pessoa que serve a Hakadosh Baruch Hu está longe da sinagoga, da assembleia, da casa de Tefilot, do Beit Midrash, da congregação e da casa de estudo, ele espalha a luz, o Or, a luz da Torá, para o meio que o cerca. E B, ele não se satisfaz com a shilichut, com a missão que está realizando, e se empenha em formar mais shlichim, se empenha em formar, em conscientizar mais emissários para o Eterno. Outros Bahirim, outros eleitos do Eterno, que também serão imbuídos de entusiasmo para difundir a Torá, a lei divina, e as mitzvot, os mandamentos. Essas duas fases, que nós acabamos de estudar agora na introdução, são aludidas nas parashot, nas porções da Torá, que nós estudamos anteriormente.
Vayetze e também agora em Vaishlach. O aspecto primeiro é o seguinte: Vayetze, que nós estudamos anteriormente, quer dizer ele partiu. Yaakov, Jacó, deixou sua terra natal, a casa de seus pais, em uma shlichut, uma missão para influenciar um ambiente que era estranho à Torá Sagrada, um ambiente que estava à margem da Torá Sagrada, estava fora de todos os ditames de Hakadosh Baruch Hu, do Eterno Bendito seja. E B, Vaishlach, que é a paraxá de hoje, a porção da Torá de hoje, quer dizer ele enviou, aludindo à segunda fase da shlichut, da missão, na qual o shaliach, na qual um emissário do Eterno não está satisfeito com suas próprias realizações, inspira a outros a se tornarem shluchim, se tornarem emissários também. Subsequentemente, nós prosseguimos a Vayeshev, que quer dizer ele se estabeleceu. Yaakov, Jacó, quis se estabelecer em Shalom, de maneira plena, conforme Rashi citou, em referência à Shalom harmoniosa da verdadeira e completa redenção, a verdadeira e completa Geulah. Esse comentário introdutório está em Sirat Shabbat Parashah Vaishlach, que foi escrita e desenvolvida no ano 5748, nós estamos no ano 5783. Baruch Hashem. Vamos daqui por diante nos focar nos aprofundamentos da Parashá de hoje. Eu peço a vocês, encarecidamente, para que vocês possam permanecer com os Tanahim, com as suas Bíblias em suas mãos, porque a todo tempo nós vamos estar conferindo, nós vamos estar investigando todo o conteúdo da Parashá de hoje. Eu quero também, nessa introdução, dedicar essa Parashá de hoje, essa porção da Torá de hoje, o nosso shiur da Parashá de hoje, em função da recuperação da saúde da minha esposa Verônica, que se encontra com dores na coluna, dor de cabeça. O tempo está muito quente aqui no Rio de Janeiro. Então, que o Eterno possa receber todo esse estudo da Parashá de hoje em elevação e recuperação, refuah shelemá, cura completa da nossa querida Haverá Verônica. Vamos lá, pessoal. Parashá Vaishlach, pessoal. O subtítulo da Parashá de hoje, da Parashá Vaishlach, ele enviou, é o seguinte: o Malchut Hashamayim é tomado com Hazak. Ou seja, o reino dos céus, o Malchut Hashamayim, é tomado por meio e através de força. Isso está relatado em Matityahu, Besorah Tová, Boa Nova, de Mateus, capítulo 11, versículo 12. Yaakov foi chamado a uma vida normativa. Esse é o primeiro passo para a nossa compreensão da Parashá de hoje. Esse é o primeiro patamar da nossa investigação da Parashá de hoje. Yaakov, Jacó, foi chamado a uma vida normativa, uma vida real, uma vida concreta, e não delírio religioso. Ele foi obrigado a sair da tenda familiar, do seio familiar. Caso contrário, continuaria um medíocre. Como assim um medíocre? Um Ben-Oni, como a Torá classifica como Ben-Oni, uma pessoa mediana, uma pessoa medíocre. Medíocre quer dizer mediano, uma pessoa média. O que isso significa no Tanakh Sagrado? O que é uma pessoa média? O que é uma pessoa mediana? É alguém que apresenta ou se apresenta de maneira visual, o seu apelo visual, o seu discurso são geralmente apresentados com um bom tom, de bom tom. Pessoas, indivíduos, homens e mulheres, cujo comportamento público nos parecem, eles fazem transparecer bons intentos, boas pretensões, bons costumes, através de suas palavras, através de suas vestimentas, da maneira que a pessoa procede no vestir, no falar, no discurso,
na sua apresentação pessoal, nós podemos extrair dessas pessoas que se dizem servir ao Eterno, através da sua aparência, através do seu discurso diário, de tudo aquilo que nos é aparente, elas nos parecem boas, elas nos parecem pessoas que de fato estão servindo a Hakadosh Baruch Hu. Porém, nós não temos total certeza, de maneira precisa, se elas de fato são Avadim, servos do Eterno, de Hakadosh Baruch Hu. Apesar de uma boa aparência, conforme as mitzvot, conforme os mandamentos, apesar de uma boa verbalização, apesar de um bom discurso, apesar de se utilizarem de boas palavras, de um Lashon Hatov, de uma linguagem elevada, nós não temos certeza absoluta se elas de fato estão servindo Hakadosh Baruch Hu ou se são meramente aparências. Assim como o Mashiach, o Tzadik, nos falou no Mashal, no seu comparativo, em relação ao joio e ao trigo, uma vez que o joio ele é muito semelhante ao trigo. Então é necessário, se faz necessário, outras camadas de percepção para que possamos saber se uma pessoa, se um indivíduo de fato é alguém, um Bahri, um eleito de Hakadosh Baruch Hu, um Ben Or, uma Bat Or, uma filha da luz, um filho da luz, ou um Binei Rosher, um filho das trevas. Vamos continuar discorrendo. Yaakov se encontra justamente nesse aspecto. Enquanto ele reside na casa de seus pais, se trata de um jovem entusiasmado pela Torá Sagrada, onde externamente todos percebem que Yaakov, como está registrado na Torá, ele é um Tam. A Torá classifica Yaakov como Tam, como um homem íntegro diante de Hakadosh Baruch Hu, ao contrário do que é ensinado nas instituições de Edom, que até os dias atuais é ensinado assim nas tendas de Edom, nas instituições político-religiosas de Edom, de Esav e de Esaú. Na política religiosa de Roma, até os dias atuais, Esav é o certo, Esaú é o certo, e Yaakov, Jacó, é aquele que é chamado de suplantador até os dias atuais. Essa falácia, ela prossegue de milênios e milênios até os dias atuais. Mas a Torá ratifica. Yaakov, Jacó, é Tam. Ele é íntegro diante de Hakadosh Baruch Hu. Então, prosseguindo. Essa pessoa Benoni é o estado que Yaakov, Jacó se encontra. Uma pessoa mediana, cuja aparência é boa, seu comportamento público é muito bom. Porém, nós não temos uma certeza profunda sobre a pessoa de Yaakov. O Midrash diz, a partir da página 265, na edição El Midrash Disse em espanhol, que Esav era falso com sua família. Que Esaú era falso com a sua família. Fingia ser um tzadik, uma pessoa justa, fazendo perguntas de Torá, para Yitzhak, para seu pai Isaac, com aparência de Torá, porém seu interior estava à margem da Torá, estava marginal à lei divina, marginal às mitzvot, marginal aos mandamentos. Em outras palavras, Edom era um homem de cujas ações práticas, um homem que era uma pessoa de ações práticas, para esconder as suas verdadeiras ideias, seus verdadeiros intentos. Era um homem de praxis, era um homem muito prático nas suas ações, Esaú. Era um homem rude, um homem imediatista, um homem de ações, que conseguiu até mesmo a admiração de seu pai Isaac. Porém, na verdade, tudo isso para esconder as suas ideias, os seus conceitos, as suas pretensões. Ao contrário de Yaakov, de Jacó, que, apesar de não ser um rapaz de ações práticas precisas, apesar de não ser um jovem de ações práticas visíveis no sentido mais intenso, ele é um homem
cuja aparência e seu discurso, suas intenções eram verdadeiras de fato. E por isso a Torá o classifica como Tam, como um homem íntegro diante de Akadosh Baruch Hu. Então, nós temos dois opostos. Alguém que é muito prático, alguém que é movido a ações, a praxis, e um rapaz que discursa, que aparenta, que tem uma boa, é bem apessoado no seu comportamento diante de Hakadosh Baruch Hu, no seu discurso, na sua vestimenta, porém as ações ainda não são claras o suficiente para que possamos julgar Yaakov como uma pessoa de fato um Ben-Or, um filho da luz. Ainda não é o suficiente. Yaakov ainda não tinha dado provas suficientes de sua essência, de sua real natureza. Então, o que ocorre é que na casa de seus pais, Jacó jamais iria amadurecer ao patamar de unir a fisicalidade com o transcendente. Na casa de seus pais, no seio familiar, Jacó jamais poderia atingir o nível de maturidade ao ponto de unir o Olam Asiá, o mundo das ações, o mundo físico, com o mundo transcendente. Como saber, nesse caso, é uma lição para nós, se nós nos encontramos na mesma classe de Esav, de Esaú, ou se nós estamos na classe de Yaakov, de Jacó. Nós somos trigo ou nós somos joios? Eis a questão, eis a pergunta. Como nós podemos saber se nós somos trigo ou se nós somos joio? Se nós somos Ben-Or ou se nós somos Ben-Rocher? Se nós somos filho da luz ou Binei Rocher, filhos das trevas? Vamos prosseguir. As Ketuvim Netzarim, nos textos nazarenos, nos dizem: pelos frutos conhecereis. É Yaakov, Jacó, que precisa saber quem ele é primeiro. Antes do Malach, antes do anjo que ele lutou durante a noite, o reconhecer como tal. Se de fato ele é um tzadik, uma pessoa justa, um tam, uma pessoa íntegra diante do Eterno, ele precisa provar através das adversidades e não através de religiosidades, de falsas aparências ou de uma falsa aparência de reverente ao Eterno, de reverência ao Eterno falsa, conforme nos diz o Tanar e também os Ketuvim Netzarim. Em 1 Samuel, capítulo 24, 13, nós temos o seguinte: como diz o velho provérbio popular, dos maldosos sempre procedem atitudes ímpias. Por esse motivo, a minha mão não te tocará para ferir-te. Mishlei, Provérbios, capítulo 20, versículo 11, nós temos: até mesmo uma criança revela sua personalidade diante ou mediante suas ações. Seu procedimento demonstrará o quanto ela é sincera e bondosa. E, voltando, em Mateus capítulo 7, versículos 16 ao 20, nós temos: pelos frutos conhecereis. Lucas capítulo 6, versículo 44, nós temos: pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. No documento de Yaakov, no Sefer Yaakov, em Tiago capítulo 3, versículo 2, nós temos: ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. A fé sem obras é morta. Isso está lá também em Tiago capítulo 2, versículo 18 ao 26. Jacó, a partir de então, deveria se esforçar, trabalhar para adquirir e alcançar o seu objetivo. Por outro lado,
Não seria essa a ideia de mérito, uma vez que a Torá estabeleceu em Gênesis capítulo 3, versículo 18 em diante: a terra produzirá espinhos e ervas daninhas, ou seja, adversidade. E tu terás de comer das plantas do campo, ou seja, trabalho. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Não seria essa a questão estabelecida inclusive na Torá? As Ketuvim Netzarim nos dizem: o céu é tomado à força. Matitiahu capítulo 11, versículo 11. Então como é que fica toda essa situação? Nós temos por um lado Esav e Esaú, que é um homem de prática, é um homem de muitas ações, é um homem que, entre aspas, encanta seu pai Isaac, seu pai Yitzhak, e nós temos Yaakov, um rapaz que nós poderíamos considerar assim um pouco incluso, um rapaz de boa fala, de uma boa apresentação, mas a gente não vê muito Yaakov no campo, a gente não vê ele trabalhando, a gente não vê ele enfrentando as adversidades. E a Torá estabeleceu que pelo suor do teu rosto você vai colher o teu salário. A Torá estabeleceu que para que uma pessoa possa ser considerada diante do Eterno, ela tem que ter ações. Ela tem que fazer, ela tem que realizar, ela tem que se movimentar, ela tem que trabalhar, ela tem que servir. Ou seja, tudo isso está relativo a ações práticas. Esse é o mundo de Ásia, esse é o mundo das ações. E quando nós olhamos para Esav de fato se parece uma pessoa útil. Enquanto Yaakov, Jacó, aparentemente ele é aquele rapaz, é aquele jovem que se limita, aparentemente, a viver em tendas, como está na Torá Sagrada. Enquanto Esav está no trabalho, enquanto ele está suando, enquanto ele volta com o cheiro do campo que agradava o seu pai Yitzhak, Yaakov ficava em tendas, vivendo em tendas, conforme o Midrash nos explica, estudando Torá, nas tendas de Shem e Ever. Então, quando nós olhamos para esses dois polos, qual é o rapaz que verdadeiramente se parece virtuoso? Qual dessas alas, desses dois irmãos, realmente nos fazem brilhar os olhos? Obviamente, é quando nós observamos um homem de prática, um homem de ações, um homem experimentado no campo, que é Esav e Esaú. Ele nos inspira, aparentemente, a vivermos uma vida de ações, uma vida de praxis, uma vida de prática. Enquanto Yaakov é um homem de discurso. Enquanto Jacó é um homem que está estudando a Torá. Está nas tendas. O que Yaakov faz? Aparentemente se limita a isso. É um bom rapaz, mas cadê as ações? É um rapaz de fé, um rapaz de emuná, um rapaz que confia em Hakadosh Baruch Hu? Sim, nas palavras dele nós vemos isso, nós percebemos isso. Nós vemos ele estudando, nós comprovamos que publicamente ele está nas tendas de Shem, ele está nas tendas de Ever, mas na vida prática, cadê a família dele? Ele não constituiu família. Como é que nós podemos considerar uma pessoa madura, um homem maduro que não constituiu família, não está experimentado? Como é que nós podemos considerá-lo um homem de fato? Ele não constituiu família, ele ainda não trabalha. Ele está nas tendas de Shem, está nas tendas de Eber, estudando Torá, muito bom. Mas cadê a vida prática, igual ao seu irmão? Quando nós olhamos, conforme Midrash, a literatura de parábolas, que explica os nuances, as profundidades da Escritura Sagrada através de parábolas, ele sabe fazer perguntas de Torá, perguntas elevadas a seu pai para poder impressionar as pessoas. E ele consegue um efeito nisso tudo, ele consegue um resultado de aparentar-se uma pessoa íntegra, igual o seu irmão Yaakov, porém com ações. Então, nesse visual, nesse cenário, Jacó, ele não está em tão boa situação igual está o seu irmão. É gente fina, mas é um Benoni, é um mediano, é uma pessoa de nível medíocre, enquanto o seu irmão Esaú aparenta uma grande elevação na presença de Hakadosh Baruch Hu, mas na verdade escondendo as suas pretensões, que eram completamente marginais à Torá Sagrada, marginais diante da lei divina. Vamos agora desse primeiro patamar da nossa parashá de hoje para o segundo passo da parashá de hoje. Então,
As Ketuvim Netzarim, os textos nazarenos dizem: a emuná, a confiança no eterno, sem obras, é morta. Nós já estudamos sobre isso nas últimas 7 parashot, nas últimas 7 semanas que nós estamos sequenciando aqui de estudos da Torá, nesse novo ciclo de estudos da Torá, que não adianta uma pessoa ser eloquente, ter uma boa verbalização, um bom discurso de fé, de confiança no eterno, porém ela não tem frutos, ela não tem obras, ela não tem ações, resultados práticos, concretos para apresentar. E assim se encontra a situação de Yaakov. Bom discurso, boas palavras, palavras elevadas. Um rapaz temente ao eterno através do seu discurso, através de sua aparência. Mas e as ações? Jacó, a partir de então, deveria se esforçar, trabalhar para adquirir e alcançar o objetivo. Então fica a pergunta. Por outro lado, não seria essa a ideia de mérito que nós tanto ouvimos nos ciclos de estudos da Torá, a torque é direito, para todos os cantos, para todas as instituições do Am Israel, aliás, da casa de Yehudá, da casa de Judá, os Yehudim, boa parte deles, da casa de Judá, não se cansam em tratar sobre o assunto de mérito, sobre merecimento diante de Hakadosh Baruch Hu, uma vez que nós temos todo esse conteúdo de que a emuná, a confiança no eterno sem obras, é morta. Será que isso abre o precedente para o conceito de mérito, para o conceito de merecimento diante do eterno, uma vez que a emuná, a confiança no eterno, a fé no eterno sem obras é morta? A palavra morta é uma palavra muito forte, é de inutilidade. Quando a pessoa está morta, ação alguma ela pode produzir, pensamento algum ela pode produzir, e cabe ao homem morrer apenas uma só vez, não existe mais lembrança, acabou tudo. Então a emuná, a fé no eterno sem obras, está morta. Como é que fica essa situação? Então nós temos o conceito de mérito, está muito claro aí, Will. Olha aí o conceito de mérito, de merecimento diante de Hakadosh Baruch Hu. Vamos continuar o estudo de hoje. Existe merecimento? O que é mérito? Vamos à etimologia, vamos à investigação dessa palavra mérito. Esse é o primeiro passo do nosso segundo nível de investigação da paraxá de hoje. O que é mérito? Na antiguidade romana, era usado para distinguir a honra dos combatentes retirados. Então essa é a semântica, essa é a origem da palavra mérito. Qual foi a consequência que essa palavra, esse conceito, passou a existir? Passou a existir em Roma. Na civilização romana, quando um soldado ele era retirado de combate, seja por doença, porque ele foi avaliado no combate, ele era retirado de volta para o quartel, retirado para ser cuidado, retirado depois de ter sido capturado pela força inimiga, seja por qualquer fosse a situação, ele fosse retirado do campo de batalha, ele era considerado um mérito. Ele recebia uma consideração do quartel, ele recebia uma consideração tal pelo trabalho, pelo combate que ele produziu no campo de batalha. E ele foi retirado dali e ele tinha uma premiação pelo trabalho que ele exerceu, no combate que ele exerceu no campo de batalha. Essa é a origem da palavra, esse é o cenário da origem dessa palavra. No plano religioso, isso ganhou um novo corpus, uma nova forma. A palavra mérito, inclusive na instituição de Roma, é percebido como um reconhecimento, ou um suposto reconhecimento de Deus, vinculado principalmente às ações da pessoa. O termo mérito, aliás, vem do latim meritum. Não está na Torá, não está no Tanar Sagrado, nem sequer a ideia, quanto mais a palavra, vem do latim.
meritum, ou méritos, que significa bondade, serviço, valor, originado do vocábulo merere, ou mereo, que significa merecer, adquirir ou ganhar. O termo meritocracia vem da junção dos vocábulos do latim merere, que significa merecer ou ganhar, com o sufixo grego antigo kratos ou krasia, que significa força ou poder. O termo emérito, aliás, vem da junção dos vocábulos latinos ex, que significa para fora, mais a palavra meritus, que significa o que faz jus. Designa uma pessoa que fez por merecer determinada posição. Todos esses conteúdos, todo esse conteúdo, nesse cenário de um soldado que foi retirado de combate, do campo de batalha. As referências aqui citadas estão em diversos dicionários. Dicionário em inglês, ok? Palavras da origem, o dicionário Palavras, Origem da Palavra. Tem aqui o site, inclusive, que eu vou colocar aqui nos comentários, origemdapalavra.com.br. Nós temos também um outro autor aqui sobre a questão de méritos, da origem da palavra méritos, para quem quiser saber, é Caiano Fábio, Meritocracia. Existe um PDF sobre isso, Congresso Brasileiro de Gestão em Saúde, IEPAS, consultório em 25 de outubro de 2018, que esse conteúdo aqui foi produzido, essa referência. E origemdapalavra.com.br. Aí você vai encontrar toda essa referência sobre a palavra méritos. Só uma nota mental. Vamos lá. De acordo com a cultura que Hakadosh Baruch Hu, que o Eterno Bendito Seja, criou, o conceito correto para a dimensão humana, diz respeito aos trâmites, relações ou nos tratos de trabalho, compra e venda, estão representados nas seguintes palavras hebraicas. Shachar, que significa contratar, recompensar. Nós temos uma palavra derivada que é mashkeret, que significa recompensa, aluguel. Nós temos também a palavra peulá, já é outra palavra, peulá, que significa recompensa, trabalho, salário. Todas elas, na verdade, é de salário. Salário e aluguel. O resultado de um trabalho. Então, salário. E a palavra inversa nós temos Hinam, não é Hinom, ok? De Gei Hinom, o vale dos filhos de Hinom. É com Ret. Então é Hinam. Hinam significa gratuito, vão, sem salário, sem necessidade, de graça, algo que é de graça, algo que não teve custo, algo que não teve valor, ok? Então é Hinam, de graça, sem necessidade, sem valor, sem salário. Então todas as questões de trâmites humanos, de compra, venda, trabalho, né, no lidar entre pessoas, são essas as palavras que são utilizadas no Tanakh sagrado. Aonde está a palavra méritum? Em lugar algum, é ilô, em lugar nenhum. Ain, é inexistente. Esse conceito, sequer o conceito existe, quanto mais a palavra. Esse conceito de mérito não existe na cultura hebraica, em literatura nenhuma. É um conceito espúrio no Tanakh sagrado. O que nós temos são palavras que refletem salário, questões de compra e venda, questões de trabalho. A pessoa trabalhou, ela tem um salário. Quando ela devidamente trabalhava, ela recebia um salário. Está no Tanakh todo, na Torá principalmente, questões sobre trabalho, compra e venda. E essas são as palavras. O resultado de um trabalho é salário. Quando a pessoa alugava alguma coisa, ela recebia um salário, ela recebia uma quantidade monetária. Não tem nada a ver com mérito. Nenhuma dessas palavras aludem conceito de mérito. Quanto mais a palavra méritum, merere, todas elas são do latim. São originárias do latim, do contexto histórico romano, da civilização romana, inclusive tardia, em comparação a essa circunstância histórica do Tanakh sagrado que nós estamos estudando, que é uma cultura muito mais ancestral, milenar, do que a cultura romana. Obviamente. Então vamos prosseguir agora do segundo para o terceiro nível da Parashá de hoje. As passagens bíblicas sobre salário, nós temos o seguinte, citações, para deixar mais claro. Passagens bíblicas sobre salário. Quando este lhe disser, só por ser meu parente você vai trabalhar de graça, a palavra lá está lá,
Hinam, em hebraico. Diga-me qual deve ser seu salário. Shahar, ok? Do hebraico shahar. Está em Gênesis capítulo 29, versículo 15. Outro texto. E acrescentou, diga o seu salário e eu lhe pagarei. Gênesis capítulo 30, versículo 28. Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão meu salário. Shahar ou Poel. Gênesis capítulo 30, versículo 32. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver verificar o meu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, ou algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. Gênesis capítulo 30, versículo 33. E assim prossegue. Gênesis capítulo 31, versículo 7. Nós temos também Gênesis capítulo 31, versículo 8. Todos esses aqui no contexto da história, dos episódios da vida de Jacob enquanto esteve na casa de seu sogro, lavando seu sogro Labão. Gênesis capítulo 31, versículo 41. Levítico capítulo 25, versículo 50, Números capítulo 18, versículo 31, Deuteronômio capítulo 24, versículo 15, 1 Reis capítulo 5, versículo 6, Provérbios capítulo 10, versículo 16. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Provérbios capítulo 10, versículo 16. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Provérbios, no caso aqui, salário. Provérbios capítulo 11, versículo 18. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, ou seja, trabalhar de graça, sem pagar-lhes o devido salário. Jeremias capítulo 22, versículo 13. Nós temos também Oséias capítulo 9, versículo 1. Nós temos Miqueias capítulo 1, versículo 7. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei as suas imagens, visto que o que ela ajuntou foi como o ganho da prostituição, como o salário de prostituição tornará a ser usado. Miqueias capítulo 1, versículo 7. Nós temos Ageu capítulo 1, versículo 6. Zacarias capítulo 8, versículo 10. Nós temos Malaquias capítulo 3, versículo 5. Eu verei a vocês trazendo juízo, sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juraram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos, e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3, versículo 5. Então, nós temos aqui esses exemplos que são suficientes na paraxá de hoje, demonstrando que não existe a palavra merere, não existe a palavra meritons, não existe o conceito sequer de merecimento. Porque a palavra merere, meriton, vem desse conceito, desse cenário militar lá de Roma, quando um soldado era retirado do campo de batalha. Então, o exército considerava nele um status quo de alguém que lutou pelo país e ele recebia uma espécie de premiação por esse trabalho. Já no nosso povo, todas as palavras refletem uma questão de salário, uma questão de resultado de um trabalho mesmo, de um serviço prestado, ok? E não uma questão de merere, uma questão de mériton. São dois conceitos completamente diferentes nos trâmites humanos, quanto mais no patamar agora que nós vamos alcançar, Be'ezrat Hashem, com a ajuda do Eterno. Vamos lá. Preste atenção, pessoal, triplique agora a sua atenção nesse terceiro nível e penúltimo da nossa paraxá de hoje. Yaakov, Jacó, na ocasião de desespero, em meio à sua fuga da casa de seus pais, apresentou ao Eterno suas próprias condições e termos para servi-lo. Porém, o Eterno já tinha anunciado a sua aliança, o seu Brit, com o seu pacto com Abraão, com Yitzhak e com Isaac, conforme a sua vontade, a sua ratzon soberana, a sua Hod Elohi, a sua majestade divina, a sua vontade soberana. Como assim? Yaakov, Jacó, até então, não compreendia plenamente que a vontade divina é no sentido descendente, ou seja, de cima para baixo.
Ele, Jacó, propôs ao Eterno, mas o Eterno não lhe respondeu quanto aos termos de Jacó. O Eterno não respondeu os termos, as condições de Jacó. Jacó teve que seguir o que o Eterno quis e não a sua própria vontade. Olha só o que diz a Torá. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar. Então ele tinha compreensão da Shekinah, da presença divina. Ele era um homem se elevando na presença do Eterno, mas ainda não o suficiente, como a Torá aqui nos comprova. Então ele disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar senão Beit Elohim, casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó e Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e pôs por coluna, e derramou azeite shemen em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Beitel, casa de Deus. O nome, porém, daquela cidade antes era Luze. E fez Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, olha a proposta, olha o discurso de Jacó, que é um Benoni, é um homem medíocre, é um homem médio. Se Deus for comigo, olha só, se, condição. Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que eu faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e em paz, em shalom, tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Então essa é a condição. Se o Senhor fizer isso, aquilo, outro, se for como eu penso, se for como eu quero, se for como eu desejo, o Senhor me será por Deus. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, Jacó quer barganhar. Esse é o discurso claro de Jacó. Gênesis capítulo 8, versículo 16 ao 22 é a referência. Por ser um Benoni mediano e inexperiente, faltava a Jacó a maturidade de um homem maduro, na presença de Hashem, como Abraham, seu avô. Abraão, que, consciente do conceito de Hod Elohim, majestade divina, orou da seguinte forma. Olha a diferença da tefilá, da oração de Yaakov, neto de Jacó, neto, e de Abraão, o seu avô. Olha só como é que era a oração de Abraão. Então, os homens partiram dali. Esses homens, na verdade, eram os malachim, os mensageiros celestiais. Então os homens partiram dali e dirigiram-se para Sodoma, mas o Eterno permaneceu junto com Abraão. A presença divina se manteve, a Shekinah, com Abraão. Abraão chegou um pouco mais perto e indagou. Então Abraão se aproximou da presença divina e indagou: destruirás o tzadik? Olha só, é o justo, hein? Preste atenção nessa palavra, justo. Abraão perguntou: destruirá o justo junto com o pecador? Com aquele que comete ratat, aquele que está fora, à margem, afastado da Torá? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade por amor dos 50 justos que estão no seu seio? Longe de ti cometeres tal atrocidade, fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como pecador, como se fosse pecador. Guarde essa palavra, justo. De modo que o justo seja tratado como pecador. Longe de ti, não farás justiça ao juiz de toda a terra? Então, Abraão falando para o Eterno: o Senhor, que é o juiz de toda a terra, não fará justiça? Não é a tua característica, Eterno, ser justo? O mais justo de todos? Justiça incomparável? Tu que és o verdadeiro juiz? Ele fala: longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Então lhe assegurou o Eterno: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei a cidade por amor a eles. Por amor aos justos, não aos injustos, aos justos. Argumentou Abraão: eu me atrevo a falar, meu Senhor, eu me atrevo a falar ao meu Senhor.
Eu que sou poeira e cinza, eu que sou pó em cinza, contudo, é possível que faltem 5 para completarem os 50 justos. Por causa de 5 pessoas destruirás toda a cidade? Ele replicou, não. Se eu encontrar 55 justos... Abraão retomou ainda a palavra e ponderou, mas talvez só existam 40 justos. Ao que lhe garantiu, eu não farei por causa dos 50. Dos 50 quê? Justos. Guarde essa palavra, justos. Aí, eu não farei por causa dos 40. Propôs a Abraão que meu Senhor não se irrite. Que o meu Senhor não se irrite. E que eu possa falar. O tempo todo suplicante. O tempo todo reconhecendo a sua miséria. Eu sou pó e cinza. Eu posso falar contigo, Eterno? Eu posso me comunicar contigo? O Senhor me dá licença? O Senhor pode me ouvir? Por favor? Olha só o comportamento de Abraão. Sem condição nenhuma. Apenas suplicante. Reconhecendo a sua miséria. Ele diz, aliás, a palavra no latim misericordium é ser comiserado, tem a ver com concórdia de coração, miséria do coração. É uma pessoa que tem pena do sentimento do outro. Então ele recorre que o Eterno tenha misericórdia dele o tempo todo. Comiseração. Agora, já que fui tão ousado, olha só Abraão, o tempo todo suplicante, e ele fala, já que eu fui tão ousado, mesmo sendo tão suplicante, ele já considerou isso ousadia dele. Aí ele diz, agora que fui tão ousado falando ao Eterno, pergunto, se apenas 20 justos forem encontrados na cidade. Ele respondeu, por amor aos 20 justos, não destruirei a cidade. Então Abraão insistiu, não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. Abraão, Eterno, por favor, novamente me ouve. Só mais uma vez. Se apenas 10 forem encontrados, ele afirmou, por amor aos 10 justos, não a destruirei. Aos justos. Tendo acabado de falar com Abraão, o Eterno partiu. A presença do Eterno saiu dali. E Abraão retornou ao seu lugar. Retornou à sua posição. À sua condição humana, à sua condição de filho, à sua condição de pó e cinza. Gênesis capítulo 18, versículo 22 ou 23. Yaakov, durante o início de sua shlichut, de sua missão, não se dava conta do controle absoluto do Eterno em todas as coisas e em todo o tempo. Algo que mais tarde ocorreu com Moshe Rabbeinu. Até Moshe Rabbeinu sucedeu a mesma coisa, o mesmo cenário. Moshe propôs ao Eterno e disse, se assim então, Moisés se dirigiu ao Eterno, se assim então, me retira do teu livro. Existia uma situação que o Eterno falou que ia extinguir o povo de Israel. Ele falou assim, se assim, me tira do teu livro. Se o Senhor vai acabar com essa geração aqui, me tira do teu livro. No entanto, o Eterno disse, olha só como está na Torá, e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, vocês cometeram grande ratat, grande desvio da lei, grande pecado. Agora, porém, subirei ao Eterno. Porventura, farei propiciação por vosso ratat. Farei uma propiciação, um sacrifício, eu vou interceder por causa do pecado de vocês, disse Moisés. Assim tornou-se Moisés ao Eterno e disse, ora, esse povo cometeu grande pecado, grande afastamento da tua lei, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te. Então ele falou, perdoa o povo, senão estou fora. Foi assim que Moisés falou com o Eterno. O povo pecou, o povo está fora da Torá. Perdoa o povo, senão eu estou fora. Então disse o Eterno a Moisés, disse o Eterno a Moshe, aquele que pecar contra mim, reto, falou reto para Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Hasve Shalom, que o Eterno nos livre. Vai, pois, agora, conduze esse povo para onde tem dito, eis que meu malar, o meu mensageiro celestial, meu anjo, irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação,
visitarei neles o seu pecado. Então, do que adiantou o discurso de Moshe Rabbeinu? O ímpeto, a petulância de Moisés. Ele falou, mentira, estou fora do teu livro. Se não for como eu quero, se não for como eu penso, como eu desejo, nas minhas condições, no meu planejamento, no meu pensamento, então eu estou fora. O Eterno falou, meu filho, faz o seguinte, desce agora, vai agora, e diz ao povo, aquele que pecar contra mim, ou diante de mim, que ninguém peca contra o Eterno, é diante do Eterno, é a Harei, aquele que pecar diante de mim, a esse riscarei do meu livro. Entendeu, Moisés? Entendeu, Moshe? Na sua grande elevação, o Eterno repreendeu Moisés. Falou, me tira do teu livro, porque o povo pecou. E se eu for corrigir esse povo, se eu for aniquilar esse povo, então eu estou fora. Ele falou, Moisés, a lei é o seguinte. A minha lei, Moisés, o Eterno falou para Moisés, a minha lei, Moisés, é o seguinte. O meu desejo, o meu querer é o seguinte. Aquele que pecar diante de mim, esse eu cortarei do meu livro. Faz o seguinte, em silêncio, desce da minha presença e vai lá no povo e fala que aquele que pecar contra mim, eu vou visitar e eu vou retirar do meu livro. Moisés, desceu, pegou a maletinha, foi diante do povo e fez a vontade do Eterno e não a dele. Falou o que o Eterno queria e não o que ele queria. Me tira o teu livro. Não, você vai descer, você vai fazer o que eu quero. Você vai descer. E você vai fazer exatamente como eu quero, disse o Eterno. Êxodo capítulo 32, versículo 30 ao 35. O Tanar nos ensina, a Escritura Sagrada nos ensina, que na qualidade de Nivihar Aliedei Elohim, eleitos do Eterno, é nossa obrigação e dever agirmos em tempo integral, todo o tempo, durante a nossa rotina, nosso cotidiano, nosso dia a dia, como tzedek, como justiça. Nós devemos agir com tzedek, com justiça. E todo aquele que assim procede é considerado um tzadik, uma pessoa justa, alguém ao qual o Eterno, não pessoas, o Eterno imputa justiça, ou seja, tzedakah, retidão. O Eterno imputa, considera como justiça. Vejamos o que diz a Torá sobre Abraão em Bereshit, Gênesis capítulo 15, versículo 5 ao 6. Então o Eterno conduziu Abrão, ainda era Abrão, para fora da tenda e orientou. O Eterno orientou ele, o Eterno está passando a missão, o Eterno está passando o plano. O Eterno falou assim, Abrão, o plano é o seguinte, olha para os céus e conta as estrelas, se é que você pode. Óbvio, era retórico, claro que Abrão não podia, como nenhuma pessoa pode. E conta as estrelas. E prometeu, o Eterno prometeu, assim será a tua posteridade. Abraão creu no Eterno, e isso lhe foi imputado ou considerado como justiça. Lá na Torá está assim, Vayash vecha, de Roshev, pensamento, consideração. O Eterno considerou, o Eterno falou, isso é justiça, isso é integridade. Eu passei o meu plano para esse idoso de 90 anos e ele confiou. Ele tinha uma vida, ele tinha uma família. Eu falei para ele, conta as estrelas. Eu falei que a posteridade dele será inumerável quanto as estrelas do céu, uma coisa surreal que ninguém pode contar, como as areias do mar. E ele creu, ele se apegou a isso. Eu considero isso justo. O Eterno disse, eu considero Abraão o cara. Ele é o cara, ele é referência. Ele é o cara. Quem está dizendo isso? O Eterno. O Eterno está falando, eu considero. A palavra na Torá está, Vayash vecha, imputado como justiça. Segundo o Eterno Deus de Israel, toda a ideia de mérito, novamente, de merere méritos, de Roma, é espúria na Escritura Sagrada, sem nenhuma conexão com a mentaliut do Tanar, com a mentalidade do Tanar, da Torá Sagrada. A palavra correta é tzedek ou tzedakah. A Escritura Nitzarim, aliás, os textos nós veremos, nos diz sobre o Mashiach.
O Mashiach, quando estava num momento de muita tensão, ele se fez como Avraham Avinu, humilde como pó. E ele disse a famosa frase: seja feita a tua vontade e não a minha. Isso está em Mateus capítulo 26, versículo 42. Agora, vamos para esse quarto e último patamar da paraxá de hoje. Nós estamos a apenas 55 minutos da nossa paraxá. Esse é o momento final da nossa paraxá. Vamos à leitura de Carta aos Romim, Carta aos Romanos. Logo após Ma'aseh Talmidim, depois de Atos, Ações dos Emissários, Atos dos Emissários, capítulo 3, todo ele. Então, nós já compreendemos as questões no Tanakh Sagrado, na Escritura Sagrada, que na verdade se trata de salário. Não existe mérito. Mérito é no conceito de Roma. Completamente diferente a semântica do conceito romano, do conceito do Tanakh Sagrado, da cultura bíblica. Todas as palavras que nós estudamos hoje têm a ver com trabalho, compra e venda. Ou seja, salário, ganho monetário. Tudo aquilo que reflete aos nossos trâmites humanos são essas palavras que foram citadas e apresentadas hoje na nossa aula, que refletem salário, ganho de trabalho, compra, venda, aluguel. Agora, de respeito, de uma maneira elevada, de uma maneira mais intensa, o que nós temos é Tzedaká. Diante do Eterno, nenhuma das nossas ações físicas, elas são suficientes, sequer chegam perto, para que nós possamos alcançar algum benefício divino. Então, conforme está bem no Pirkei Avot, no capítulo dos pais, que tudo aquilo que nós fazemos no cumprimento das mitzvot, dos mandamentos, no nosso cumprimento da Torá no dia a dia, na nossa vida prática diária da Torá, não passa de obrigação. É o certo a se fazer. Não existe escolha. O que nós temos é obrigação. Nós temos obrigações. Eis que está diante de você, está diante de vocês, brachá uklalá, bênção e maldição. Logo em seguida o Eterno diz: selecionem, se apeguem, selecionem a brachá, a bênção. O Eterno diz no imperativo. No imperativo. Se unam, façam a brachá, selecionem a brachá, a bênção. O Eterno está dizendo. As duas consequências existem. O erro e o acerto. A luz e as trevas. Qual a obrigação do Israel, do povo de Israel? Fazer o que é certo, cumprir a sua missão. Qual é a missão? A brachá, a bênção. Seja tu uma bênção. Seja tu uma brachá. Assim como foi Jacob, assim como foi Jacó. A partir de um momento que ele começou a se amadurecer na presença do Eterno. Através das adversidades. Vamos à carta dos Romim, isso vai ficar mais claro. Capítulo 3, todo ele. Que vantagem tem o Yehudi? Que vantagem tem o judeu? Que valor existe na circuncisão, na Brit Milá, na aliança de palavra? Muito, em todos os sentidos, fala o Rav Shlomo Shaliach, diz o Rabino Paulo Emissário. Em primeiro lugar, aos Yehudim, aos judeus, foram confiadas as próprias palavras de Deus. Foi confiada aos Yehudim. As palavras de Deus foram confiadas a eles, tão somente a eles. Em primeiro lugar, aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Se alguns deles foram infiéis, e daí? Sua infidelidade cancelará a fidelidade de Deus? De jeito nenhum. Deus é verdadeiro, ainda que todos os homens sejam mentirosos, como diz o Tanar, para que tu, ó Deus, seja justificado nas tuas palavras e prevaleças no veredito quando fores julgado. Agora, se nossa injustiça destaca a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto ao aplicar-nos sua ira? O argumento aqui da forma pela qual as pessoas normalmente fazem. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Mas alguém dirá,
se por meio da minha mentira a verdade de Deus é destacada e lhe dá mais glória, porque ainda sou julgado? Porque por ser um mero pecador. Na verdade, por que não dizer, como algumas pessoas nos caluniam, ao afirmar que declaramos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dessas pessoas é justa. Dessa forma, nós, Yehudim, estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstrei que todas as pessoas, tanto Yehudim, judeus, quanto Goim, estrangeiros, gentios, indiferentemente são controladas pelo Hatat, estão sujeitas a cometer erros. Como declara o Tanar, a Escritura Sagrada, não há um justo sequer. Guarde a palavra. Desde o início nós estamos aqui destacando a palavra, justo. Não há um justo sequer. Ninguém entende, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se simultaneamente inúteis. Não há ninguém que demonstre bondade, nenhum sequer. Suas gargantas são túmulos abertos. Usam a língua para enganar. Veneno das serpentes está em seus lábios. Suas bocas são cheias de maldições e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Em seus caminhos estão ruína e desgraça, e não conhecem um caminho de Shalom. Não há temor a Deus diante de seus olhos. Nós temos aqui diversas referências de Salmos, Provérbios, Isaías e também Deuteronômio. Todas essas passagens que o Rabino citou são passagens do Tanar Sagrado, da Escritura Sagrada, da Torá, da lei, dos profetas e dos escritos. Além do mais, sabemos que tudo o que a Torá diz, o diz aos que vivem sob a estrutura da Torá, para que toda boca se cale, ou seja, todo argumento, todo discurso se cale, e todo mundo seja considerado merecedor, aí sim, do juízo adverso de Deus. Porque à sua vista, nenhuma pessoa viva será considerada justa, com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá. Pois o verdadeiro trabalho da Torá é mostrar às pessoas quão pecadoras elas são, o quão elas podem se afastar do Eterno. Mas agora, ou seja, defeituosas, mas agora, a parte da Torá, o jeito de Deus de tornar as pessoas justas, à sua vista foi esclarecido, ainda que a Torá e os profetas também testemunhem a respeito dele. Trata-se da justiça que procede de Deus. Olha só, a justiça, novamente, o que torna a pessoa justa. Trata-se da justiça que procede de Deus, mediante a fidelidade no Mashiach. O Mashiach para com todos os que confiam. Não há diferença se alguém é Yehudi ou estrangeiro, de origem estrangeira, porque todos pecaram. Todos se afastaram da Torá alguma vez, em algumas ocasiões, e não são capazes de merecer o louvor de Deus. Mediante a graça divina, a renda divina, sem merecê-la, todos recebem a condição de serem considerados justos diante dele, por meio do ato que nos redime de nossa escravização do Hatat, do desvio da lei, realizado pelo Mashiach Yeshua, quando ele se colocou como um portão de retorno ao Eterno. Deus ofereceu Yeshua como capará, como expiação pelo pecado, mediante sua fidelidade no tocante o sangue que ele derramou na estaca de execução. Isso vindicou a justiça de Deus, porque em sua tolerância não havia passado por cima, sem punir nem redimir os pecados que as pessoas cometeram no passado. E ela vindica sua justiça na era presente, ao demonstrar que ele é justo e também aquele que torna pessoas justas por causa da fidelidade do Tzadik, da fidelidade do Messias, do Mashiach Yeshua ben Yosef. Então, algumas pessoas poderiam dizer o seguinte: poxa, Will, interessante, profundo isso que o Rabino está dizendo. Isso alcança alguma referência na Rabbanut? Isso alcança alguma referência com o Hazal, com os nossos sábios de abençoada memória da Rabbanut, da comunidade rabínica? Vejam só o que diz no Zohar HaKadosh. Aqui é o Rabino Shimon Bar Yochai, Simão, filho de Yochai. Veja o que diz aqui, na página 122. Os presentes de Deus ao homem. Por seu amor à humanidade, Deus provê a cada homem uma oportunidade para alguma ação boa, por meio da qual possa salvar-se do castigo do mundo vindouro, ou seja, o Gehinom, o local de sofrimento e penitência, mais conhecido em português como inferno. Para isso, Deus oferece um homem
ao homem um presente especial ao lhe enviar um homem pobre, com o qual possa se mostrar caridoso. Praticando um ato de caridade, o homem atrai para si um raio da graça divina, que vem do lado direito de Deus, ou seja, da Hesed. O lado direito de Deus é a Hesed, o lado da misericórdia. O que tem a ver esse homem pobre aqui? Esse homem pobre é o homem de dores. É o homem humilde, montado num jumentinho, que foi profetizado no Tanar Sagrado, nos Nevim e nos profetas. Se a casa de Israel estivesse indigna, vivendo em Hatat, vivendo em pecados, o Mashiach viria como um homem pobre. Então, aqui está dito: por isso Deus oferece ao homem um presente especial ao lhe enviar um homem pobre, com o qual possa se mostrar caridoso. Praticando o ato de caridade, o homem atrai para si um raio da graça divina que vem do lado direito. Então, Deus colocou o Mashiach, esse homem pobre que representa a total e absoluta humildade, de maneira prática, que conectados a ele, nós atraímos para nós a graça divina. Então, quando nós abençoamos a vida de uma pessoa pobre, uma pessoa necessitada, nós estamos automaticamente agradando ao Eterno, porque nós estamos conectados ao Tzadik. O próprio Mashiach nos ensinou. Quando foi que nós te recebemos? Quando vocês visitaram o doente, quando vocês abençoaram, quando vocês ajudaram o pobre, a viúva, o necessitado, vocês me receberam. Quando vocês vestiram o que estava nu, vocês me vestiram. Quando vocês deram dinheiro ao pobre, vocês deram para mim. Todas as vezes que vocês ajudarem essas pessoas, vocês estão unidos a mim. Então o Shimon Bar Yochai está falando sobre o mesmo conteúdo. Mas ainda não está claro para mim se isso tem alguma conexão com o Mashiach. Então vamos para o capítulo 21. O capítulo 21 aqui do Zohar HaKadosh. Será que, de fato, é em conexão com o Mashiach, com esse homem pobre, é em conexão com o Messias que nós recebemos a misericórdia divina, que nós somos considerados pelo Eterno pessoas justas ao ponto de sermos salvos por causa do Mashiach? Vamos ao capítulo 21 do Zohar HaKadosh. E aqui nós temos revelações sobre o Messias. Capítulo 21. Existe um David celeste, assim como um terrestre. David é uma menção para Mashiach. Mashiach ben David, Messias filho de Davi. Existe um David celeste como um terrestre. Quando Deus quer mostrar clemência ao mundo, clemência, misericórdia ao mundo, Olam Hazé, o mundo presente, Olam Asiá, o mundo das ações, ele olha para esse Messias e seu rosto se torna iluminado. O rosto do Messias se torna iluminado. Esse, por sua vez, ilumina o universo e dá vida ao mundo. Então o Messias reflete a luz divina para o mundo. A beleza desse David, desse Mashiach, infunde brilho a todos os mundos, a todos os níveis hierárquicos das dimensões existentes. Sua cabeça dourada é coroada com 7 diademas, 7 coroas. É devido ao legado, à integridade desse Messias, desse Mashiach ben David, que o amor e a misericórdia despertam todos os degraus da hierarquia celeste. É com esse David que Deus deseja estar unido. Com esse Mashiach que Deus deseja estar unido, de quem ele disse: observai a fragrância de meu filho. O Mashiach chama o Eterno chama esse Messias de meu filho. Observai a fragrância de meu filho, que é como a do campo que foi abençoado. Então, está aqui no Zohar. Quando Deus quer mostrar misericórdia ao mundo, ele olha para esse Messias. É quando o Eterno deseja disseminar a sua misericórdia, a sua Hesed, ele olha para o Mashiach. E quando o Eterno olha para o Mashiach, ele despeja sobre nós a sua misericórdia. É por causa do Mashiach que nós recebemos a misericórdia. Não é pela força do nosso braço. É pela integridade, é pelo caráter, é pela obstinação, é pelas ações, é pelo legado que o Mashiach produziu nesse mundo físico, pela elevação que ele produziu no seu serviço a Deus, aqui nesse mundo que nós somos salvos. Há exatamente 7 parashot nós temos estudado isso.
que o mundo foi criado, foi planejado e foi efetuado, foi criado através do Mashiach, que é pré-existente à criação do mundo. O Mashiach foi uma ferramenta para a criação do mundo, conforme nós estudamos no Midrash, repetido aqui diversas vezes nas últimas 7 parashot, nos nossos últimos 7 estudos da Torá, nesse novo ciclo. Então, conforme está aqui na carta aos Romanos, capítulo 3. Portanto, que espaço é deixado para a vanglória? Uma pessoa se vangloriar. Não, eu tenho mérito. Mentirosa. Ele diz, nenhum. Que tipo de Torá a exclui? E que diz respeito? A que diz respeito às observações legalistas de regras? Não, ao contrário. Na Torá, que diz respeito à confiança, portanto, afirmamos o conceito de que a pessoa deve ser considerada justa por Deus, com base na confiança, na fé, que nada tem em comum com a guarda legalista, ou seja, uma coisa que busca em si mesma, nos seus próprios esforços, dos mandamentos da Torá. Ou é Deus o Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos estrangeiros, dos gentios? Sim, ele é de fato o Deus daqueles que têm origem estrangeira. Porque, como vocês reconhecem, Deus é um só. É o Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Deus é um só. Por isso, consideramos justos os que já estão circuncisos com base na confiança e os incircuncisos com base na mesma emuná, na mesma fé. Segue-se então que abolimos a Torá por meio dessa confiança? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a Torá. Vamos finalizar aqui a parashá de hoje com esse último trecho. Tendo em vista que o Eterno, Hakadosh Baruch Hu, age dessa forma, nesses termos que nós estudamos hoje, quem pode contestar o Eterno e discordar de seu planejamento? Diz Jó, capítulo 9, versículo 32. De fato, ele não é ser humano como eu, disse Jó, para que me possa ser possível rebater os seus argumentos e nos enfrentemos em pensamento, em juízo, em intelecto. Jó, capítulo 7, versículo 7. Lembra-te, ó Deus, que a minha vida não representa mais do que um sopro. Meus olhos jamais tornarão a contemplar a felicidade. Salmos 33, versículos 10. O Senhor desfaz os planos das nações. Se a pessoa, então vou pensar como as nações, vou pensar com mérito, vou pensar como Roma pensa. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os intentos dos povos, mas os planos do Eterno permanecem para sempre, os projetos do seu coração, do seu interior, por todas as gerações. Feliz a nação, que não é o Brasil, não é nas nações, feliz a nação cujo Deus é o Eterno, ou seja, o povo de Israel, o povo que ele escolheu para pertencer. Am Israel, o povo de Israel. Quão maravilhosas são as tuas obras, ó Eterno, insondáveis são os seus desígnios, o seu planejamento, os seus pensamentos, a maneira que o Eterno pensa. Sendo assim, desisti de acreditar no ser humano, nas coisas do humano, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Afinal, que valor tem o homem? Isaías capítulo 2, versículo 22. Isaías capítulo 10, versículo 15. Por acaso se exalta o machado contra aquele que o empunha? Porventura se vangloria a serra contra aquele que a maneja? Como se o bastão pudesse manejar aquele que o empunha e usa. Como se uma vara pudesse erguer algo muito maior, que não é semelhante a si mesmo. Então, meus amigos, o Eterno é incontestável. Todos esses modos do Eterno agir, essa maneira do Eterno planejar previamente todas as coisas, elas são incontestes, elas são incontestáveis. Se você for pensar como as nações, é idolatria, é Avodah Zará. E isso incomoda muito. Isso revela, aliás, para terminar, pessoas idólatras. Como é que nós podemos identificar pessoas idólatras? Quando nós passamos todo esse conteúdo sobre o modo de Deus agir, sobre a sua soberania divina, que nós não somos salvos pela observância dos mandamentos. A observância dos mandamentos é a nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa missão. Mas não é por meio dela que nós somos salvos. Nós somos salvos por causa do planejamento divino, que
previamente preparou, selecionou, elegeu os seus eleitos, os seus Bahrim. Toda a eleição, toda a salvação foi planejada previamente. Não foi por causa das nossas ações, não foi por causa das nossas atitudes, pelo nosso falar, pelo nosso agir. Tudo aquilo que nós fazemos certo é a nossa obrigação. Não existe uma premiação. Nós não somos premiados. Não existe barganha diante do Eterno. Não existe balcão de negócios com o Eterno. Conforme nós estudamos em todo esse processo linear aqui, no estudo de hoje. Não existe troca diante do Eterno. Existe salário, troca, com os homens, com o Eterno. Tudo que nós recebemos vem de Hakadosh Baruch Hu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ah, mas eu pratiquei os mandamentos. A força que você tem nos seus mandamentos, para praticar os mandamentos, a oportunidade de praticar os mandamentos, vem de Hakadosh Baruch Hu. Se você pratica os mandamentos, isso é uma bênção, uma dádiva do Eterno. As adversidades que você e eu, que nós passamos, isso vem do Eterno. A fé, a emuná que nós temos, vem de Hakadosh Baruch Hu, vem do Eterno. A saúde que você tem, que nós temos, vem do Eterno. A proteção que você e eu temos, vem do Eterno. A parnassá, o mantimento, o pão de cada dia que você e eu temos, vem do Eterno. O intelecto, a sabedoria, o conhecimento, o entendimento que nós temos, vem de Hakadosh Baruch Hu. O nosso cair, o nosso levantar, vem de Hakadosh Baruch Hu. A luz e as trevas, foi o Eterno que criou. A doença e a saúde, foi o Eterno que criou. A escuridão, tudo foi o Eterno que criou, tudo procede do Eterno, não vem de nós. Isso não é um dom que vem de vós, isso vem de Hakadosh Baruch Hu. Todas essas coisas são provenientes de Hakadosh Baruch Hu, não é pela força do nosso braço. Ai daquele que confia em carros e em cavalos. Nós não confiamos na força do nosso braço, nem em carros nem em cavalos. Nós confiamos em Hakadosh Baruch Hu, que é a fonte de toda a força, de toda benesse, de todo benefício. O Eterno se dirigiu ao Rav Shaul HaShaliach, o Rabino Paulo Emissari, ele disse: quer saber de uma coisa, Paulo? Shaul HaShaliach, a minha graça te basta. A minha chesed, a minha misericórdia te basta. O justo viverá pela fé. A pessoa que verdadeiramente foi justificada pelo Eterno, ela vive pela confiança no Eterno. Ela deve dar provas disso com as suas ações. Mas não é por causa das ações que ela foi salva. Ela foi salva por uma ação que não foi sua. Senão a pessoa poderia se vangloriar, dizer: não, eu fui salvo por causa das minhas ações. Não foi o Eterno. Foi eu que fiz isso. Eu que me garanti. Só que o Eterno estabeleceu que é Ele que imputa a justiça, é Ele quem decide quem sobe, é Ele quem decide que desce. Ele humilha, Ele exalta, Ele levanta e Ele faz descer. Ele enriquece o pobre. E Ele faz empobrecer o rico. Ele dá e Ele tira. Ele enlouquece e Ele instrui. Da sanidade mental. Tudo é proveniente de Hakadosh Baruch Hu. Diante do Eterno, Ele é a fonte de todas as coisas. Não é a força do nosso braço. Não é carros e nem cavalos. Mas os idólatras ficam tristes. O Eterno está soberano sobre todas as coisas, isso me entristece. Porque aí eu percebo que eu não sou nada, eu sou pó e cinza, igual Abraão confessou. Então, o Eterno para a vida dessas pessoas se torna decepcionante. É decepcionante ter ciência que Deus é Deus. Saber que toda avodazará, que toda idolatria é inócua, isso entristece o idólatra. A pessoa se revela logo, ela começa a ter comichão. Que não existe outra fonte de todas as coisas senão o Eterno. Se Deus é Deus, eles ficam tristes. Se não existe reencarnação, eles também ficam tristes. Se não existem outros deuses, os idólatras também ficam tristes. Se Deus planejou todas as coisas e mantém todas as coisas, eles ficam tristes. Se é a vontade do Eterno, eles ficam tristes. Todo esse conteúdo entristece o idólatra. Quer saber se a pessoa é joio ou trigo? Passa esse conteúdo para ela e vê se ela fica triste ou se ela fica com simcha, com alegria em Hakadosh Baruch Hu. Passa esse conteúdo para a pessoa, com todas as referências.
e você vai ver o resultado nas ações da pessoa. Se a pessoa sair dessa paraxá triste, se afastar do eterno, é porque ela está no comportamento, na classe dos Bnei Rocher, dos filhos das trevas. Se ela sai desse estado com alegria, grata a Deus, porque elegeu ela antes da criação do mundo, e ela deve dar provas disso com as suas ações até o último dia da sua vida, então essa pessoa, ela é trigo, ela é um Ben-Or, é um filho da luz. Que o Eterno possa abençoar a vida de todos, que o Eterno nos ilumine a todos. Compartilhe esse conteúdo com todos os seus amigos e parentes. Entre outros, pessoal. Shalom, shalom.